Capítulo 3º. Do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Seção I. Incidência e contribuintes. Artigo 37. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias tem como fato gerador. Inciso 1º. A saída de mercadorias de estabelecimento comercial, industrial ou produtor. Inciso 2º. A entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, de mercadoria importada do exterior por seu titular, inclusive quando se tratar de bens destinados a consumo, ou ao ativo fixo do estabelecimento. Inciso 3º. O fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, bares, cafés e estabelecimentos similares. Parágrafo 1º. Equipara-se a saída, a transmissão da propriedade de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente. Parágrafo 2º. Quando a mercadoria for remetida para armazém geral, ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no Distrito Federal, a saída considera-se ocorrida no lugar do estabelecimento remetente. Inciso 1º. No momento da saída da mercadoria do armazém geral, ou do depósito fechado, salvo-se para retornar ao estabelecimento de origem. Inciso 2º. No momento da transmissão de propriedade da mercadoria depositada em armazém geral, ou em depósito fechado. Artigo 40. O imposto não incide sobre. Inciso 1º. As saídas decorrentes de operações, que destinam ao exterior produtos industrializados. Inciso 2º. As saídas de produtos industrializados de origem nacional com destino à Zona Franca de Manaus, para consumo ou industrialização na respectiva área ou reexportação para o estrangeiro, excetuadas as saídas de armas e munições, perfume, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros. Inciso 3º. A remessa de mercadorias com destino a armazém geral, para depósito em nome do remetente, quando ambos estiverem localizados no Distrito Federal. Inciso 4º. A remessa de mercadorias com destino a depósito fechado do próprio contribuinte, quando ambos estiverem localizados no Distrito Federal. Inciso 5º. As saídas de mercadorias dos estabelecimentos referidos nos incisos 3º e inciso 4º, em retorno ao estabelecimento depositante. Inciso 6º. As operações decorrentes de alienação, fiduciária em garantia, bem como sobre a operação posterior ao vencimento do respectivo contrato de financiamento, efetuada pelo credor fiduciário em razão do inadimplemento do devedor. Inciso 7º. As saídas, de estabelecimento prestador de serviços, a que se refere o artigo 8º do Decreto-Lei nº QATRO 06, de 31 de dezembro de 1968, modificado pelo artigo 3º do Decreto-Lei nº 8-34, de 8 de setembro de 1969, de mercadorias a serem, ou que tenham sido utilizadas na prestação de tais serviços, ressalvados os casos de incidência previstos na lista de serviços tributados. Inciso 8º. As saídas decorrentes de fornecimento de mercadorias utilizadas na prestação de serviços previstos na lista, a que se refere o artigo 8º do Decreto-Lei nº QATRO 06, de 31 de dezembro de 1968, modificado pelo artigo 3º do Decreto-Lei nº 8-34, de 8 de setembro de 1969, desde que tais serviços, de conformidade com o Decreto-Lei nº NOVE-32, de 10 de outubro de 1969, sejam prestados por empresas devidamente aprovadas pelo órgão ou entidade federal competente, na forma da legislação vigente, e que se dediquem aos trabalhos de lubrificação, conserto e recondicionamento de aeronave, seus motores, peças e componentes. Inciso 9º. As saídas, de estabelecimento de empresa de transportes, ou de depósito por conta e ordem desta, de mercadorias de terceiros. Inciso 10.
as operações isentas por convênios celebrados na forma do disposto no parágrafo 6º do artigo 23 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O disposto no inciso I, aplica-se também à saída de mercadorias de estabelecimentos industriais, ou de seus depósitos com destino. Inciso 1º. A empresas comerciais que operem exclusivamente no comércio de exportação. Inciso 2º. A armazéns alfandegados e entrepostos aduaneiros. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, a reintrodução da mercadoria no mercado interno tornará exigível o imposto devido pela saída com destino aos estabelecimentos ali referidos. Parágrafo 3º. Nas saídas de que trata este artigo, o contribuinte fica obrigado ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Artigo 41. Contribuinte do imposto é o comerciante industrial ou produtor, que promove a saída de mercadoria, o que a importa do exterior, ou que arremata em leilão ou adquire, em concorrência promovida pelo poder público, mercadoria importada e apreendida. Parágrafo único. Consideram-se também contribuinte. Inciso 1º. As sociedades civis de fins econômicos, inclusive cooperativas, que pratiquem, com habitualidade operações relativas à circulação de mercadorias. Inciso 2º. As sociedades civis de fins não econômicos que explorem estabelecimentos industriais, ou que pratiquem, com habitualidade venda de mercadorias, que para esse fim adquirirem. Inciso 3º. Os órgãos da administração pública direta, as autarquias e empresas públicas federais, estaduais ou municipais, que vendam, ainda que a compradores de determinada categoria profissional ou funcional, mercadorias que, para esse fim, adquirirem ou produzirem. Artigo 42. Cada um dos estabelecimentos, permanentes ou temporários, do contribuinte, inclusive os veículos utilizados no comércio ambulante, será considerado autonomamente, para todos os efeitos fiscais. Artigo 43. Fica atribuída, nos casos estabelecidos em decreto do Poder Executivo, a condição de responsável. Inciso 1º. Ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanto ao imposto devido na operação ou operações anteriores promovidas com a mercadoria, ou seus insumos. Inciso 2º. Ao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido pelo comerciante varejista. Inciso 3º. Ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo comerciante atacadista, e pelo comerciante varejista. Inciso 4º. Aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, o responsável substituto fica subrogado em todos os direitos e obrigações do contribuinte substituído. Parágrafo 2º. Se o responsável e o contribuinte substituído estiverem estabelecidos em estados diversos, a substituição dependerá de convênio entre os estados interessados.